Fique 34 minutos dessa aula online, doutor, queria que a gente começasse a falar da vitamina K2. Pois porque não. a D3, eu sei do seu pioneirismo no estudo e na recomendação de D3, ela já até está mais conhecida, mas a K2 permanece uma ilustre desconhecida para o meio médico e de saúde. Então, quais são as perguntas? Primeira pergunta, doutor, a vitamina K2, se a gente pensar, né, por que só recentemente, por que só agora a gente fala de K2, doutor? Porque durante 60 anos ela foi confundida com K1. Na faculdade de medicina a gente aprendia assim, vitamina K. Hoje nós sabemos que existem 22 vitaminas K, 22 vitâminos. Tem 10 tipos diferentes de vitamina K e tem 13 subtipos diferentes de K2. Então você vai ver que existem, pelo menos descoberto até agora, eu acredito que vai ter mais. Tem 22 vitâmeros. E nós aprendemos na faculdade de medicina, e eu aprendia na biologia, que você tinha a vitamina K, que ninguém chamava de K1, chamava de K, que estava envolvida com o processo de coagulação e parava aí. Hoje nós sabemos que a vitamina K tem 10 Ks e a K2 tem 13 MKs, que a gente chama. Então a K2, a K1 está assim, envolvida com a coagulação, mas a K2 está envolvida com a mineralização óssea e com a elasticidade vascular. Isso tem tudo a ver com doença cardiovascular, tem tudo a ver com pressão alta, tem tudo a ver com infarto do miocárdio. Então a vitamina K2 ela está entrando na cardiologia com muita propriedade. E ela é prima irmã do coenzima Q10. É da mesma família. Da mesma família? É. Olha, tem gente falando que não entende porque fala em inglês, a gente já vai dar um jeito nisso, mas está todo mundo se marcando e todo mundo recomendando essa live, doutor, porque assim, o senhor falou aí que ela está entrando no mundo da cardiologia. Por quê, doutor? Tem uma relação com as placas de gordura? O que é? Não, é o seguinte, o cálcio inorgânico, quando ingerido, ele não tem inteligência própria para saber que ele tem que ir para o osso e para os dentes. Certo. Falta nele um GPS, na linguagem moderna. Então, você ingerir um cálcio inorgânico, ele vai para onde? Ele vai para os tecidos moles. Ele deposita nos rins, ele deposita no fígado, ele deposita no coração, ele deposita no cérebro, ele deposita na carótida, ele deposita na aorta, ele deposita nas coronárias. E vai formar o processo de aterosclerose. Tem 3 estudos grandes na literatura, o maior deles, Dr. Boland, B-O-L-L-A-N-D, mostrando o seguinte, aquelas pessoas que fazem suplementação com cálcio, somente cálcio, vivem menos. Eu sei que isso é muito forte. Vivem menos, porque vão ter mais acidentes vasculares cerebrais, tanto cardíaco, quanto cerebral, quanto renal, etc. e tal. Porque a K2, ela faz parte, existem 15 proteínas no corpo que são chamadas VKDP, são Vitamin K Dependent Protein, proteínas dependentes da vitamina K. Certo. Até agora tem 15 descobertas. As duas mais importantes nessa nossa discussão aqui é a osteocalcina e a MGP, Certo. que é a matriz GLA-protein. O que a MGP faz? A MGP, quando carboxilada, e para ela ser carboxilada, ela precisa da vitamina K2, ela pega o cálcio que está nos tecidos moles, na válvula cardíaca, na coronária, na carótida, na aorta, nos rins, etc., e leva esse cálcio para o lugar dele, que é para o osso e para os dentes. E a osteocalcina, que também é ativada pela vitamina K2, ela segura esse cálcio no osso. Uma traz e a outra segura. É um trabalho em equipe. Uma traz, a outra segura. Então, eu preciso fazer uso de K2. Como é que isso foi descoberto? É muito bonita essa história. Existiu um dentista chamado Weston Price. O Dr. Weston Price era um pesquisador muito rico, casado com uma enfermeira, e o negócio deles era cárie. E eles se propuseram a visitar
em várias expedições, ele chegou a fazer 14 expedições na vida dele, onde ele ia para lugares isolados, que não tinha contato com a sociedade, e que fabricavam a própria comida. Não comprava nada de lugar nenhum, porque não tinha onde comprar. E eles foram lá para ver as cáries desses indivíduos. O negócio dele era a boca. E ele percebeu que ele não encontrou cárie. Ninguém tinha cárie. Nem criança, nem adolescente, nem adulto, nem idoso. Ninguém tinha cárie. Mas ninguém também tinha Alzheimer. Ninguém também tinha câncer. Ninguém também tinha pressão alta. Como ele era um cara muito rico, ele pegava aquela comida daquele lugar e levava para Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, e o laboratório dele examinava aquilo. E ele descobriu que essa comida que vinha desses lugares isolados tinha 10 vezes mais vitamina lipossolúvel do que a comida dos Estados Unidos. Tinha 4 vezes mais minerais do que a comida dos Estados Unidos. Tinha 4 vezes mais vitaminas hidrossolúveis que a comida dos Estados Unidos. Então ele identificou que tinha um fator lá, que existia nessa comida, que ele chamou de ativador X, que hoje nós sabemos que é a vitamina K2. Nossa, doutor. Então ele mostrou, hoje nós sabemos que a vitamina K2 é a vitamina da beleza. É mesmo? É, a doutor? vitamina da beleza. Por quê? Porque a mãe, quando está esperando a criança, a estrutura da criança, óssea da criança, vai depender muito da K2. E se ela tem, se ela tem K2 suficiente, a criança nasce com o rosto simétrico, entendeu? Tudo na simetria. Entendi. Então isso é hoje chamado pela máscara de Marquardt. Quem é cirurgião plástico ainda está sabendo o que eu estou falando. Marquardt é um grande cirurgião plástico americano e ele criou ele estudou a matemática do rosto. Então essas pessoas, os dentes cabiam na boca. Você já viu que hoje o dente não cabe na boca mais? A criança tem que pôr o aparelho. A menina tem mais dente do que boca. Essa menina, quando for dar à luz, não vai poder ser vaginal. Vai ter que ser cesárea. Porque se ela não tem boca o suficiente para caber os dentes, a pelvis dela também é estreita. Mesmo que ela queira fazer um parto normal, ela não vai conseguir. Cada vez mais tem cesárea. Não é porque o médico está querendo, talvez isso também aconteça, mas a principal causa é que cada vez menos mulheres conseguem ter a luz via vaginal, porque a pelvis ficou pequena para a cabeça do feto. Quem tem mais dente do que boca, provavelmente quando for ter filho vai ter que ter cesárea. Doutor, tanta coisa interligada, né? Porque o senhor tudo interligado. O senhor acabou de falar que as calcificações todas, essa questão do parto e do desenvolvimento, a questão da beleza, e arrugas. E o Dr. Weston Price descobriu, e ele tem no livro dele que ele publicou em 1939, Nutrition and Physical Deterioration, Nutrição e Deterioração Física, ele, como se tivesse escrito ontem, ele está tão atualizado que se ele agora, parece que saiu agora, ele mostrou os retratos de mulheres de 90 anos de idade, que ele encontrou nesses lugares isolados, que não tinham uma ruga, 90 anos. Olha aí, hein? Por aí você viu o valor da vitamina K2. Todo mundo com uma caneta na mão, com a pergunta que não quer calar, que é assim, doutor, qual é a melhor fonte natural de vitamina K2? A melhor fonte natural da vitamina K2 é você pegar a soja e fermentá-la com um tipo de lactobacilo chamado subtilis. E essa soja vai virar uma coisa chamada natto, que o japonês come no café da manhã, no almoço e no jantar. O brasileiro não come natto, porque ele não aguenta. Para ter o gosto, o natto tem uma aparência horrível e tem um cheiro de cocô. Então ninguém consegue. A aparência é ruim, a textura é ruim pra gente e o cheiro ninguém aguenta. Mas a pessoa que começou a comer aquele desde criança acostuma. Entendi. Tá certo? Então o natto, é do natto que se extrai a vitamina K2 que você pode comprar na farmácia, entendeu? Essa é a principal fonte, é o natto. Lá na antiguidade, como é que eles conseguiam K2? Eles conseguiam assim, eles iam caçar, eles matavam a presa, tiravam as entranhas da presa e levavam para casa e deixava a carcaça magra para os predadores comerem à noite. Então eles levavam o fígado, eles levavam o estômago, eles levavam o coração, o baço, eles comiam tudo isso. Comiam as tripas,
Hoje nós fazemos o contrário. Você vai no açougue, você quer aquela picanha sem gordura. Sim. Porque falaram para você que gordura faz mal. E até hoje você está acreditando. Isso pode, é um outro assunto para a gente discutir, mas eu posso te garantir que você está perdendo uma boa oportunidade de comer a sua leitoa pururuca, viu? Que faz muito bem para a saúde. É coisa boa saber disso, né, doutor? Doutor... Mas o trabalho tem a vontade, mas ninguém quer ler. Trabalho que gordura saturada faz bem, parece até um pecado que eu estou falando aqui. Nossa senhora, um cardiologista falando isso. É só você ir pesquisar. As pessoas que são pesquisadores, que são cientistas, todos são a favor da gordura saturada. É só quem não lê que não sabe. Entendeu? Mais uma lavagem cerebral aqui, né, doutor? Mais uma lavagem cerebral. Isso aconteceu, você quer saber quando? Quero. Vou te explicar quando. Em 1911, a Procter & Gamble lançou nos Estados Unidos o óleo Crisco, que é o óleo cristalizado de algodão, que antes não podia ser lançado porque ele ficaria rançoso, estragaria na gôndola do mercado, do supermercado em 10 dias. Certo. Mas foi criado na França a tecnologia chamada hidrogenação parcial. Então esse óleo agora, sob a ação da hidrogenação parcial, ele pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos na gôndola sem estragar. Mas para fazer isso, forma-se a gordura trans. Entendi. Então foi quando nasceu a gordura trans. Então a Procter & Gamble, com esse Crisco, que é o óleo de algodão cristalizado, eles fizeram uma campanha enorme para fazer você abandonar cozinhar com óleo de porco, com toucinho de boi, com óleo de coco, para poder falar mal de tudo isso e falar o bem do Crisco, que é um óleo poliinsaturado. E isso ficou com a população. E hoje você vai e compra essas porcarias desses óleos poliinsaturados no supermercado, achando que você está levando um grande negócio para casa. E condena a gordura. E condena a gordura saturada, que você não consegue fazer uma gordura saturada virar trans. E trans é o inimigo número 1 do ser humano. A gordura trans ela é uma antinutriente. Você imagina, você quer respirar e eu coloco um negócio de plástico em volta da sua cabeça e amarro no seu pescoço. Doutor. Pois é, a célula fica, quando ela põe gordura saturada na membrana, Sufocada. ela não consegue respirar mais. Ela fica sufocada. E quem faz isso é a gordura trans. É a gordura trans, sim senhora. Doutor, olha só, o senhor aqui está falando de 2 grandes brigas, né, com essa lavagem cerebral, né? Falamos aqui do protetor solar e também uma parcela da indústria da farmacêutica, né, que está por trás disso, dos cosméticos e tal. Acabamos de falar aqui da indústria alimentícia também, né? 2 grandes brigas e eu gosto de uma denominação que o senhor dá, que é a indústria do adoecimento, é isso? É a indústria do adoecimento, sim senhora. O que é a indústria do adoecimento? Porque a indústria farmacêutica, ela ganha dinheiro como? Vendendo remédio. Sim. Quanto mais gente doente, melhor para ela. E ela tem 2 mercados. Ela tem um mercado do paciente doente e ela tem um mercado secundário que é maior, porque a paciente vai... É só você pegar a bula do seu remédio. Vai ter uma indicação, um quarto de uma página. E vai ter umas 2 páginas sobre os efeitos colaterais. O seu remédio patenteado que você compra, ele é muito mais veneno do que remédio. Tanto é que os efeitos colaterais são enormes, comparado com a indicação, que é uma coisinha. Então você toma um remédio para uma coisa, vai ter um efeito colateral no outro órgão, você vai no outro especialista, que vai te dar outro remédio para aquele órgão, que vai atacar outro órgão, e no final você está tomando 5, 6 remédios, como é o cidadão brasileiro com 65 anos de idade. Ele toma uma média de 5, 6 remédios por dia. E já não sabe qual a doença dele mais, porque um envenenou o outro, que envenenou o outro, que envenenou o outro. Então eu tenho a indústria da doença e da doença causada pelo remédio. Doutor. E da indústria alimentícia, aí a lista é interminável, né, doutor? Porque é o seguinte, eu criei uma frase que é assim, ó. Você é o que a sua comida comeu. E agora eu mudei essa frase. Você é o que a comida da sua comida comeu. Então você tem uma plantação que está num solo pobre, Certo. com um agrotóxico, que matou a micorriza, que é a microbiota intestinal do solo. Certo.
Essa plantinha que nasceu ali agora, ela não tem condição de absorver os minerais que estão no solo, porque ela não, simplesmente não chupa eles do solo. Elas precisam de fungos, chamados micorrizas, que vão trabalhar para isso aqui ser absorvido, para essa planta ficar rica em minerais e vitaminas. Aí vem um herbívoro e come essa planta. Aí vem um carnívoro e come o herbívoro. Aí vem um homem, mata o carnívoro, come o carnívoro, ou come o herbívoro, que comeu a planta, que está no solo. Então, se o solo estiver doente, a planta está doente. Se a planta está doente, o herbívoro que come a planta está doente. Se o carnívoro come o herbívoro, que está doente, porque comeu a planta que está doente do solo, também vai ficar doente. E aí o ser humano vai ficar doente. Então, o que você precisa saber é isso, o que a comida da sua comida comeu. Entendeu? Nossa, doutor, é um ciclo, tá tudo interligado. Tudo doutor. interligado. E assim, o que é mais precioso disso tudo, e talvez essa seja a grande mensagem para a Laura que está escrevendo aqui, para a Vera, para o Luiz, para todo mundo que está comentando, deixa o seu comentário, deixa aqui. Deixa o comentário, vamos lá, quero saber o que você está pensando. Deixa um comentário aqui no Facebook, né? Vocês que estão acompanhando no Facebook principalmente, no YouTube e também no Instagram, a gente quer saber. Porque o mais triste, eu acho, doutor, dessa indústria do adoecimento é o quanto ela nos afasta de soluções como a D3 e como a K2. Ninguém quer escutar isso. A indústria farmacêutica, ela não quer saber de D3, K2, porque isso vai bloquear a venda de muitos remédios, entendeu? E como o médico não é treinado em vitaminas, porque nós não temos essas aulas na faculdade, é mais fácil eu dizer que isso aí não funciona do que eu sentar numa mesa e estudar e ver a importância de tudo isso. Desde que a história existe, toda deficiência de vitamina causa uma doença. Por exemplo, saíam 100 marinheiros numa viagem, voltava menos de 50. Morriam de quê? De escorbuto. Que aí caiu os dentes, começava a sangrar, morria. Deficiência de vitamina C. Olha isso, doutor. Deficiência de vitamina B3 dava pelagra, entendeu? Que levava também à morte. Deficiência de vitamina B1 dava beriberi. Mas falar sobre isso, já conversamos também, tem um preço caro, né, doutor? Tem um preço caro. E é uma luta que o senhor está disposto a trilhar, a brigar. Já vem brigando há um tempo, é isso? Já vem brigando há muitos anos, né?